Será que o MEI ele tem que pagar imposto sobre as notas fiscais de compra, das compras que ele faz? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai fazer aqui esse vídeo para te instruir, você, empresário MEI, sobre essa questão. Mas antes de mais nada, eu te peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificação para você ser informado toda vez que a gente subir um conteúdo como esse. Bom, vamos lá. O que a gente tem que entender é que muitas pessoas, muitos empresários MEI acreditam que ele só tem que pagar aquele imposto DAS que ele tira lá no PGMEI, que pode variar aí de R$ 53,25 até R$ 58,25. Bom, mas isso não é verdade. Existem situações específicas onde o MEI está obrigado a pagar um outro tipo de imposto, que é o imposto sobre as notas de compra. E eu vou te explicar quando que isso acontece para você ficar bem informado. Bom, o MEI ele é obrigado a recolher imposto sobre as notas de compra, isso a nível federal, ou seja, em todos os estados, quando ele compra uma mercadoria de outro estado e há ali uma diferença de alíquota ou um imposto que não foi recolhido por substituição tributária. Bom, eu sei que está ficando um pouquinho complicado, mas eu vou te explicar isso melhor. O que você tem que entender? Se você é MEI e você compra mercadoria de outro estado, você tem que ficar atento que você pode estar sujeito à obrigação de recolher esse imposto. E quais são esses impostos? O imposto seria, a primeira situação, a diferença de alíquota, quando você compra um maquinário ou um material de uso e consumo, para uso e consumo aí na sua empresa. Na segunda situação, vou colocar a letra B, o ICMS, que ele vai ser recolhido de forma antecipada. Isso acontece muito quando você compra uma mercadoria para revenda. E no outro caso, a famosa ST, a substituição tributária sobre compra. Então, será mesmo que o MEI está obrigado a isso? Eu vou te dar a fundamentação legal para você saber que isso está valendo e se aplica à sua empresa. O dispositivo legal é o artigo 100. Você vai lá no artigo 100 da resolução CGSN 140 de 2018 e lá vai falar, tipificar o MEI da seguinte forma. O MEI é uma modalidade de microempresa. E a microempresa, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ela tem que recolher esses impostos aqui. E essa obrigação se aplica ao MEI. Então, se você é microempreendedor individual e compra mercadorias de outro estado, você tem que ficar esperto, porque você pode estar obrigado a recolher esse imposto. Agora, bom, se você tem essa situação, de repente você é um MEI que revende calçados, revende vestuário, que é roupas, e tem fornecedor, você compra essas mercadorias lá do Paraná, de São Paulo, ou de qualquer outro estado que não seja Minas, você está obrigado a recolher esse imposto. Da mesma forma, se você, por exemplo, estou falando aqui numa situação de um MEI de Minas Gerais, mas se você, por exemplo, é um MEI de São Paulo e compra de um fornecedor lá de Pernambuco, você também vai estar sujeito ao recolhimento desses impostos. O que você tem que fazer? Você tem que consultar a legislação do seu estado. No caso de Minas Gerais, você tem que consultar o regulamento do ICMS de Minas Gerais, ICMS-MG, e se o seu estado não é Minas Gerais, você consulta o regulamento do seu estado. Agora, a forma de calcular esses impostos, ela foi disciplinada aqui em Minas Gerais através da orientação tributária número 2 de 2016. É a orientação tributária. É aqui que ela especifica orientação tributária. Como é que você faz o cálculo desse imposto? E eu estou me referindo a esse imposto aqui, ó. Ela não vai falar sobre a substituição tributária, mas ela vai explicar como é que funciona. Por quê? Houve uma mudança na forma de calcular. Então as pessoas falam assim, Matheus, eu sei o que é diferente de alíquota. É quando você compra uma mercadoria que vem do fornecedor com 12%, no seu estado é 18%, você recolhe 6%. Isso mesmo. Só que isso mudou. Isso mudou. Agora, o estado de Minas Gerais, ele exige que você faça o famoso cálculo por dentro, que no final das contas, uma mercadoria que vem a 12% e aqui é 18%, por exemplo, você nota que existe uma diferença de 6%. Antigamente recolhia essa diferença de 6%, agora não. No cálculo por dentro, que eu não vou entrar em detalhes com você porque é uma coisa muito técnica,
mas isso aqui vai resultar no imposto, um percentual final a pagar de 7,32% e não 6%, ou seja, aumentou o percentual a recolher. E para você emitir a sua guia, o que você faz? Você entra no site da Cefaz do seu estado e você consegue tirar essa guia. Você vai ter que ir lá solicitar a guia, que é no caso de Minas Gerais, é o DAI, no Espírito Santo é DUA, e pode mudar, por exemplo, em São Paulo vai ser o GARI. Então depende do seu estado, o tipo de documento de arrecadação que vai ser. E lá você informa o seu CNPJ, sua inscrição estadual, a competência, se é uma nota fiscal, por exemplo, de compra de outubro, você tem que informar a competência, outubro do ano que você comprou, você tem que informar qual é o documento. Você tem que colocar o número da nota fiscal de compra, colocar o valor da diferença de alíquota do ICMS recolhido antecipado ou da substituição tributária e pagar o DAI. Olha, isso aqui pode ser uma surpresa para muita gente, mas isso aqui está valendo. E está valendo há muito tempo. Desde quando o MEI foi criado, lá em 2008. Então, se isso aqui é uma novidade para você, eu sugiro que você já procure uma orientação especializada para te ajudar quanto a esses recolhimentos aqui. Por quê? O MEI, como um contribuinte individual, ele responde de forma ilimitada sobre as obrigações que contrair com o seu CNPJ. O que eu estou querendo dizer para você? Se você contrair uma dívida com o seu CNPJ, você pode ser responsabilizado de forma ilimitada. Isso significa que os seus bens pessoais da pessoa física podem ser acionados para saldar essa dívida. E vice-versa. Uma dívida da pessoa física pode ter os bens da pessoa jurídica do MEI, do CNPJ do MEI, relacionados para saldar essa obrigação. Então, isso aqui é uma orientação que a gente passa na Concor para os contribuintes, para os clientes microempreendedor individual que nós temos lá, que é obrigado a efetuar o recolhimento. E a nossa orientação é que você faça o recolhimento sabendo pagar dentro do percentual correto, porque é muito comum você não ter a orientação especializada e acabar pagando mais do que precisa. Porque você pode ver que em Minas Gerais existe um cálculo por dentro, mas em São Paulo esse cálculo aqui é feito por fora ainda. E isso muda conforme o estado. Por exemplo, em Santa Catarina também tem um cálculo por dentro e é um pouquinho diferente de Minas Gerais. Então é muito importante que para que você cumpra a sua obrigação em dia, você microempreendedor individual, cumpra a sua obrigação em dia, procure um contador para que você possa recolher esses impostos aqui e não ficar sujeito a uma ação do fisco. Bom pessoal, agora eu vou responder uma pergunta que é muito frequente dentro dos contribuintes, que é microempreendedor individual. Quando que o MEI precisa emitir nota fiscal? Será que o MEI ele está desobrigado completamente? Em nenhuma situação ele vai precisar emitir nota fiscal? Ou será que ele tem que emitir nota fiscal e tudo que você ouviu até hoje foi boato? Bom, é nesse vídeo que eu vou te explicar essa questão tintim por tintim para você não ficar mais com dúvida, tá bom? Então vamos lá. Bom, o MEI ele é obrigado a emitir nota fiscal em algumas situações bem específicas. Então, eu vou falar para você quando que o MEI está dispensado de emitir nota fiscal e aí você vai saber que quais são as exceções que você tem que sim procurar os meios para que o seu MEI emita nota fiscal. Eu vou te explicar como é que você pode fazer isso. Bom lá, vamos explicar qual é a primeira situação que o MEI ele está dispensado de emitir nota fiscal. A primeira situação é se você vender para pessoa física. Venda para pessoa física, você está dispensado de emitir nota fiscal. Isso não quer dizer que você não possa emitir, é facultativo. Quando a lei coloca lá que você está dispensado, ela coloca para você, olha, você não precisa emitir nota fiscal, mas ela não te proíbe. Ela não te proíbe de emitir a nota fiscal para pessoa física, tá? Então você pode fazer, por exemplo, se um cliente seu falar assim, olha, eu preciso da nota. Você tem como emitir a nota fiscal para mim, seja de venda de mercadoria ou de prestação de serviço? Eu quero te dizer que você pode fazer isso. Você não é obrigado. Bom, vamos passar para o segundo ponto. Qualquer operação de saída para pessoa jurídica. Vamos lá. Olha esse outro caso aqui.
qualquer operação de saída para a pessoa jurídica, mas desde que essa pessoa jurídica, ela tem que emitir a nota fiscal de entrada. Então, nessa situação aqui, se você vender para a pessoa jurídica e ela for contribuinte do imposto, ela tiver condições de emitir nota fiscal, você pode falar assim, olha, eu tenho aqui a legislação, eu vou deixar para você aqui a legislação, vou colocar para vocês nesse vídeo aqui, qual é a legislação, você pode encaminhar para o seu cliente, falar assim, ó, estou vendendo para você, eu sou MEI, eu não estou emitindo nota fiscal, eu não emito nota fiscal, estou dispensado de fazer isso. Você pode emitir a nota fiscal de entrada, porque eu tenho a fundamentação aqui que fala que pode, isso é nacional, tá? Isso não vale só para Minas Gerais, isso é nacional, está previsto dentro da resolução CGSN 140 de 2018. Então você precisa ter essa informação para você já negociar com o teu cliente, tá? Porque às vezes o cliente até deixa de comprar de você porque suspeita que você não vai ter conseguir emitir essa nota e, enfim, acaba comprando de outra empresa. Para não ter esse problema, você já tem essa fundamentação em mãos e na negociação você já informa ele. Mas você pode transferir essa responsabilidade de emissão de nota para o seu cliente, é isso que eu quero te falar. E a lei te permite, que você faça isso, desde que ele emita a nota fiscal de entrada. Então você informe para ele que ele pode fazer isso, que é permitido, e que tem gente que não faz por falta de informação, tá? E olha, eu vou falar uma outra situação para você aqui, onde você está dispensado de emitir nota fiscal. Vou colocar a letra C. Estou com o celular na mão aqui, mas era para consultar a legislação para te passar, viu? Mas eu vou tirar aqui porque está incomodando. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Tomador, pessoa física. Se o tomador da sua prestação de serviço for pessoa física, você está dispensado também de emitir nota fiscal. Agora, se você está dispensado, não quer dizer que você não possa fazer. Se o teu cliente te pedir, eu quero te dizer que você pode sim fazer. E como é que você faz para emitir nota? Então, eu quero te dizer o seguinte, essas aqui são as situações onde a lei te dispensa de emitir nota fiscal. E fora dessas situações você deve fazer, você deve emitir. Então, se você vendeu para pessoa física, precisa emitir nota, está dispensado, mas pode fazer, você pode emitir a nota se assim você quiser. Você vendeu para pessoa física, ela é pessoa jurídica e ela vai emitir a nota fiscal de entrada. Você precisa emitir a nota fiscal? Não, você não precisa emitir a nota fiscal desde que o seu cliente já se comprometeu a fazer isso. Ele mesmo emite a nota fiscal de entrada. Agora, eu vou colocar uma situação para vocês aqui, olha. E se você fez uma compra? Você fez uma compra e aquela mercadoria não serviu e o seu cliente e o seu fornecedor, ele diz assim para você, olha, para que eu possa estornar o pagamento a título de devolução, você precisa emitir a nota. E aí o que você faz? Você vai informar a ele que nessas situações ele mesmo pode emitir a nota fiscal de entrada. Porque a legislação, ela diz o seguinte, olha, qualquer operação de saída. Então ela não especificou se é operação de venda, ela não especificou se é uma devolução, ela não especificou se é uma bonificação. Ela disse o seguinte, qualquer operação de saída, desde que o seu fornecedor ou o seu cliente, pessoa jurídica, o destinatário, faça a emissão de nota fiscal de entrada. Então se você é MEI, você comprou uma mercadoria, essa mercadoria estragou, enfim, por qualquer motivo que seja, você precisa devolver ela para o seu fornecedor, você pode se valer desse benefício aqui, ó, onde a lei te dispensa de emitir a nota e você pode transferir essa responsabilidade para que o destinatário, no caso da devolução, sendo o fornecedor, faça a emissão de nota fiscal de entrada. E por último, quando o tomador do prestação, o seu cliente, você é um prestador de serviço, um MEI prestação de serviço, o seu cliente, ele é pessoa física, você está dispensado de emitir nota fiscal. Você pode fazer, você pode emitir se você quiser, mas a lei não te obriga. Agora, se o seu cliente for pessoa jurídica, aí sim você tem que emitir a nota fiscal de serviço, tá bom? Ah, e lembrando, eu prometi que ia deixar para vocês aqui a fundamentação legal sobre a dispensa da emissão de nota fiscal. Então você vai ler a letra, aqui gente, ó, letra A, que vai falar sobre a dispensa, e a B, que vai falar das situações onde você está obrigado a emitir nota. Do artigo 106 da resolução
CGSN SN 140 de 2018. Se você digitar no Google resolução CGSN 140 de 2018, você vai lá no artigo 106, na letra A e na letra B tem tudo o que eu falei nesse vídeo. E expliquei para você com mais detalhes aqueles pontos em que a lei não é tão clara, mas que te permite, por exemplo, numa operação de devolução, você não precisa emitir a nota, desde que o seu fornecedor faça a nota fiscal de entrada, ele mesmo emite a nota para você. Agora, se você precisar emitir a nota fiscal de entrada, eu quero dizer que isso é até muito fácil hoje. Hoje, por exemplo, em Minas Gerais, você entra no CIARE, no sistema da Receita Estadual. Em outros estados, o nome não é CIARE, você vai no próprio site do Cefaz, em Goiás, é Secretaria da Economia. Isso vai mudar, tá? Isso muda para cada estado. Então, eu vou falar com base no estado de Minas, senão eu teria que falar aqui 27 nomes diferentes. Em Minas Gerais, você entra no CIARE, você vai lá na aba Requerer Nota Fiscal Avulsa, e aí você coloca os seus CNPJ, você coloca todos os dados do seu MEI, vai pedir os dados do destinatário, aí você tem como informar lá que tipo de operação que é, se é uma operação de venda, se é uma operação de devolução de compra, enfim. O MEI, ele pode emitir as suas notas fiscais via CIARE, é uma solicitação, tá? Você entra no sistema da Receita Estadual e faz uma solicitação. Então você preenche todos os dados, né? Os seus dados, que é o MEI que está vendendo, e os dados de quem está, o destinatário, de quem está comprando. Coloca lá o tipo de mercadoria, o tipo de operação que é, e você transmite essa solicitação para a Cefaz, que no caso do MEI, ela é até automática na maioria das vezes. Então, assim, com uma questão de minutos, você já tem assim a sua nota impressa. Então, você não precisa ir presencialmente à repartição fazendária para solicitar isso. Agora, quando você é um MEI prestador de serviço, existem prefeituras que também têm esse serviço online, onde você entra e faz a solicitação de sua nota, ela já tem uma validação automática e essa nota já vem para você em PDF e você já dispara para o seu cliente. E outras prefeituras que ainda não tem, você tem que se dirigir à prefeitura e solicitar a emissão dessa nota fiscal pela prefeitura. Então, quando você estiver obrigado a emitir nota fiscal, que são as situações da letra B do artigo 106, você entra no site, você não precisa comparecer presencialmente, pelo menos em Minas e nas secretarias, nos sites das secretarias de estados que eu já entrei. Eu não vi a necessidade do contribuinte comparecer presencialmente. Você pode fazer tudo pela internet, tá? E se você é um prestador de serviço, você faz isso. Entra no site da sua prefeitura e vê se tem esse serviço disponível. Provavelmente vai ter o telefone, você pode ligar. No site do estado também tem esse serviço, você também pode ligar e tomar informação. E, no mais, se você precisar, achar necessário, você também pode contratar ajuda especializada de um contador, de um escritório de contabilidade, que tenha, claro, né, um plano acessível para a realidade do MEI, e assim você deixar que uma pessoa, um especialista, cuide de todas essas questões para você, para que você possa concentrar ainda mais tempo na sua atividade principal, que é vender. Esse foi o vídeo da parte fiscal, da parte da contabilidade fiscal do MEI. Espero que você tenha gostado e existem outros vídeos como esse também para te ajudar na gestão do seu pequeno empreendimento. Então acesse esses conteúdos, continue assistindo na playlist e não deixe de se inscrever nesse canal, porque assim você vai receber de primeira mão os outros vídeos que a gente vai postar. Até mais!